Pois é, professor Antônio, quanto tempo! Que saudade do amigo, hein? Me diga, professor, o cotidiano dos povoados missioneiros era centrado na oração e no trabalho. Então, vamos falar como os missionários viviam a oração no cotidiano das missões guaraníticas? Buenas, Argemiro. Também estava com saudades do amigo. Mas, respondendo a sua questão, eu tenho de dizer que os missionários viviam um cotidiano intenso de oração nos povoados missioneiros. No dia a dia reducional, no verão, tocava-se o sino que os indígenas chamavam de tain-tain, para despertá-los às 4 horas da manhã. No inverno, às 5, e no outono e primavera, às 4h30. Às 4h30, o sino da torre tocava para a oração mental dos missionários. Às 5h30, tocava-se o sino pequeno dos padres e o da torre para a missa, e este era o sinal para que eles saíssem da oração individual. Um padre celebrava imediatamente no altar-mor, o outro no altar lateral. Terminada a missa, o padre ia administrar o viático ou a extrema-unção a quem precisasse, ou realizava algum enterro. Depois disso, rezavam-se as horas menores, confessavam seus enfermos e os sãos na igreja. Às 10h15 havia o exame, depois o almoço, repouso ou conversa com o sino marcando a saída da atividade. A sua sesta ia até às 14 horas, quando era tocado o sino grande para as vésperas. Às 17 horas, as crianças rezavam e um padre as questionava sobre a doutrina. Terminada a atividade, o sino grande tocava para o terço. O povo se reunia e rezava-se em coros, com a presença dos padres. No final, recitava-se o ato de contrição e os músicos cantavam o Bendito e Louvado, com o povo respondendo a cada invocação, um dia em sua língua e outro em castelhano. Feito isso, os padres retornavam para rezar o ofício, após realizar algum ministério como confissões de enfermos ou viático. Depois, dedicavam-se à leitura espiritual até o jantar, marcado para as 19 horas no verão e 20 no inverno. Em seguida havia repouso, leitura dos pontos para a oração e recolhimento às 21 horas. E como era o cotidiano de oração dos indígenas? Após terminar a oração mental dos padres, às 5 horas e 30 minutos, Argemiro, tocava-se o sino para a missa comunitária. Ao ouvir o sino 15 minutos depois de tocar para os padres se levantarem, soavam na praça os tamborins dos meninos e seus alcaides ou maiordomos, espalhados pelas ruas, e eles começavam a gritar: "Irmãos, já é hora de levantar, já tocou para a oração, envie logo seus filhos e filhas para rezar e se encomendar a Deus. Não sejam preguiçosos e dorminhocos, que venham à igreja ouvir a missa, para que Deus abençoe os trabalhos do dia." E de fato, muita gente ia à igreja assisti-la e contavam seus presentes para ver se faltava alguém, repreendendo-se a quem faltasse. Ao final da missa, 2 músicos de voz mais saliente iniciavam o ato de contrição, recitado com todos respondendo a cada invocação. Terminado, 2 sopranos cantavam em dueto o louvor, acompanhados por todos os instrumentos musicais, e a assembleia repetia cada invocação cantando. Nesse momento, os padres já haviam trocado as vestes sacerdotais e estavam diante da balaustrada do presbitério. Ali, os membros do cabildo, caciques principais e líderes militares vinham beijar-lhe a mão. Em seguida, todos se dirigiam à porta do aposento do padre cura, enquanto ele terminava suas orações. Ao chegar ao seu aposento, o padre cura ordenava que o maiordomo abrisse um grande baú que ficava ao lado da porta, cheio de erva mate, e distribuísse uma medida a todos os que haviam assistido à missa. O corregedor consultava o cura sobre as tarefas do dia, caso não tivessem sido planejadas antes, e seguindo suas ordens, cada um partia para suas obrigações,
primeiro passando por suas casas para tomar o seu mate, assim como faz o amigo Argemiro. À tarde, retornavam para o terço. Após o terço, recitava-se novamente o ato de contrição e cantava-se o louvor como pela manhã. Todos iam à porta do cura receber mais erva mate e, com ela na bolsa, dirigiam-se ao açougue para receber a ração diária de carne. Em certa medida, a distribuição diária de erva mate e de carne era um incentivo a mais para que os cristãos participassem dos momentos coletivos de oração no povoado. Quem possuía dificuldades de ir até a igreja fazia as orações em casa. Tá. E assim, no domingo, como aconteciam as atividades religiosas? Aos domingos, ao amanhecer, enquanto os padres estavam em oração, reuniam-se na praça pessoas de todas as idades e de ambos os sexos, separadas. Homens de mulheres, meninos de meninas, como era o costume. Ao tocar o sino para os padres saírem da oração, as portas eram abertas e as mulheres entravam na igreja pelas 3 portas do pórtico e os homens pelas portas laterais. Os meninos permaneciam no pátio dos padres e as meninas iam para o cemitério. No meio da igreja, entre os homens e as mulheres, de costas para estas, colocavam-se em pé 4 homens das vozes mais fortes, enquanto todos os demais ficavam de joelhos. Os 4 iniciavam o Pai Nosso e as demais orações, que todos repetiam. Terminadas as orações, sentavam-se, exceto os 4 que permaneciam em pé para tomar o catecismo de todos, através de perguntas e respostas. Após, contavam juntos até 1000, diziam os meses do ano e os dias da semana. Depois de tudo isso, o padre fazia uma prédica, vestia-se com uma capa vistosa e aspergia os presentes, acompanhado dos acólitos com o aspersório de água benta e o isope, ambos de prata, com música solene. Depois recitava os versículos do ritual cantados por todos e rezava-se missa solene cantada em latim pelos músicos. Após a missa, os homens e os meninos iam para o pátio dos padres, as mulheres e meninas para o cemitério e um dos cabildantes mais hábeis repetia a prédica para os homens e um idoso para as mulheres, por meia hora ou até mais. Terminada a prédica, os secretários de cada parcialidade contabilizavam por listas a presença de todos, informando ao padre que verificava se havia algum impedimento legítimo. Se a ausência fosse culposa, o faltoso era buscado e punido com 25 açoites. Em seguida, celebrava-se uma segunda missa para convalescentes e impedidos. Distribuíam-se as tarefas da semana e todos partiam para comer e jogar pelota, uma espécie de futebol, o seu principal passatempo. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. No próximo continuaremos conversando sobre a piedade reducional, falando das procissões de sangue. Água de EFT. Obrigado.